Vamos lá, pessoal. Aula de pensão feminicídio. A gente precisa estudar detalhadamente essa pensão. Gravamos a aula outro dia sobre Zika vírus e essa aqui é diferente, tá? Não tem aqueles benefícios todos que tá lá. Essa lei aqui, primeiro, nós estamos falando aqui de um decreto, o decreto 12.636, agora de 29 de setembro. Esse decreto regulamenta uma lei. A lei é de outubro de 2023, a lei 14.717. Não estava valendo, a lei existia, veio o decreto para regulamentar, mas ainda o INSS vai emitir uma portaria para operacionalizar esse tipo de pensão por feminicídio. Ela não é tão vantajosa como a gente pensaria que seria. E a gente vai ver os detalhes dela aqui, passo a passo, para ver como é que são os requisitos, o período, o requerimento, pensão, feminicídio, lei 14.717. Essa data dessa lei é interessante porque 31 de outubro, é 10, né? 31 de outubro de 2023. Para óbitos a partir dessa data, já existe o direito, tá? Embora o decreto seja a partir de hoje. Mas o menor, nessa época tem que ser menor que 18 anos. Quem estudou matemática sabe esse símbolozinho aqui, né? Menor que, maior que. Vamos lá. Primeira coisa, feminicídio é uma coisa, femicídio é outra coisa. O femicídio não é o que está sendo protegido aqui. Qualquer tipo de prática de homicídio contra a mulher é mulher a vítima, é feminicídio, tá? O feminicídio, ele tem uma feição setorizada de proteção. O que que acontece? Feminicídio, o perfil dele é causar ao óbito, né, matar, homicídio de mulher, mas com áreas de rejeição da condição feminina. Então, o feminicídio significa praticar homicídio contra a mulher por razões de condições do sexo feminino, por razões do gênero. A nova lei trata sobre o feminicídio, ou seja, pune mais severamente aquele que mata a mulher por razões da condição de sexo feminino. Não basta a vítima ser mulher. As circunstâncias do homicídio têm que levar isso em consideração, tá bom? Então, aparentemente, é um raciocínio simples, mas não é bem assim. A gente vai ver que precisa esclarecer alguns pontos. Por exemplo, o homossexual, uma relação homoafetiva, se for homem e mulher, ou melhor, dois homens, um mata o outro, é feminicídio, ou um dos homens que foi morto, ele é tratado como mulher. O transexual, ele também é considerado mulher ou homem. E aqui a gente tem já uma sinalização nessa lei sobre isso. O transexual é diferente do homossexual. O homossexual se identifica pelo sexo biológico de origem. O cidadão é homem e tem afeição por homem. Então, ele não se enquadra como feminicídio, tá? Diferente do transexual. O transexual se identifica socialmente como sexo oposto ao biológico. Alguns doutrinadores dizem que não se enquadra no feminicídio por ausência de previsão legal. Mas, e aqui eu vou mostrar aqui no decreto, mas o decreto considerou o transexual para fins do benefício, tá? Da pensão. E vamos entender aqui a pensão detalhadamente, as nuances dos seus conceitos. Essa aula aqui não vai ser curta, não, tá? Porque quem quiser entender realmente ela bem trabalhada, vai ter que trabalhar passo a passo os seus artigos. A pensão especial instituída pela Lei 14.717 de outubro é garantia de um salário mínimo mensal. Pronto. Primeira coisa, o salário é um salário mínimo, tá? Um SM. Eu costumo botar assim. A renda já é essa. Mas aí vamos lá. A mulher morreu. Tem vínculo no INSS. A gente tem que ver vários vieses dessa lei aqui. Até que ponto ela é vantajosa. Parece que ela tem vantagem assim só no final do último socorro, se a pessoa não tiver quadro segurado, se o menor não tiver condições de receber um BPC-Loas, aí sobrar isso aqui e ela só vai até os 18 anos. Então, parece ser uma pensão
uma renda residual de tantas outras possibilidades antes dela. Mas ela existe e a renda dela é de um salário mínimo. Se a mulher, por exemplo, tem vínculo empregatício e morre por causa do feminicídio. Detalhe, gente, o feminicídio não é só o companheiro, tá, que mata, ou o ex-companheiro, ou o marido, tá? Pode ser um vizinho, pode ser qualquer pessoa que faz aquilo, sujeitando a vítima, depreciando a condição de feminina, tá? E aí a mulher tem um vínculo, ela ganha 2 salários mínimos, a renda da pensão do menor, digamos que fica aí na média de 2 salários mínimos, ou até de um salário mínimo que seja. O menor, com renda de um salário mínimo, ele vai receber até os 21 anos a pensão, né? E aqui vai receber um salário mínimo até 18 anos. Então, aparentemente não vi muita vantagem, pelo menos se o segurado tiver a qualidade desse segurado. Vamos seguir o falecido, né? Vamos seguir ainda. Filhos, tá? Dependentes. Vejamos filhos. Quem são filhos? Filhos biológicos e adotivos são filhos, tá? Não tem discussão. Socioafetivos, está em evolução esse raciocínio, também vai ser equiparado ao filho, equiparado. Então, quando for equiparado ao filho, já se sabe que tem presunção de dependência econômica, não precisa provar a dependência. E aos dependentes menores de 18 anos de idade. Ou seja, já tem uma conjunção restritiva aqui, tá? Menores de 18 anos de idade não é 21 anos. Na data do óbito que a mulher tiver sido vítima de feminicídio, o crime tipificado aqui no 121A, que alterou o Código Penal, cuja, aqui outro fator, cuja renda per capita seja igual ou inferior a um quarto. Então vamos lá. Quem que tem renda per capita igual ou inferior a um quarto? Não é a mãe que morreu, é o filho. E esse aqui é mais um outro detalhe que tem que entender. Fizeram uma mistura de BPC Loas com pensão aqui. A criança tem 12 anos de idade. Ela é filho, pronto, ela já se enquadra como dependente, mas só vai até os 18 anos. A mulher que morreu, ela não tem vínculo com a Previdência, tá? Se tivesse, daria a pensão de um salário mínimo e essa pensão podia ser até os 21 anos. Então é mais vantajoso quando tem vínculo. Vamos lá, suponhamos que não tem vínculo. Agora, a criança tem que ter uma renda per capita de menos de um quarto de um salário mínimo. E aí você já vai automaticamente raciocinar o quê? Quem é família para esse conceito de renda per capita. Pensa que é o da BBC Lua, assim, é um conceito restrito? Não. Fiquei surpreso porque fez um conceito muito amplo e esse conceito muito amplo é prejudicial para a família, para o menor. Para fins de pensão especial, considera-se quem é família para o cálculo da renda, a unidade composta por um ou mais indivíduos, deixa eu subir aqui a tela, que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas pela unidade familiar e que habitem o mesmo domicílio. Está aparecendo o conceito de Bolsa Família, tá? Está aparecendo o conceito de Bolsa Família. Para quem nunca assistiu minhas aulas, é bom entender a diferença, tá? O conceito de família muda conforme o benefício, digamos assim, a ser considerado. Conselho de família, grupo familiar para segurado especial, por exemplo, é o maior de 20, de 16 anos e o cônjuge, só isso. Se mora um tio, mora um irmão, eles não entram para aproveitamento de prova para segurado especial. Conselho de família para Bolsa Família é todo mundo que mora numa casa. Então, se o tio e o primo moram na casa e divide, entra na renda per capita, a renda per capita tem que ser abaixo de R$ 218 de Bolsa Família, tá? Lei 14.601 de 2023. E o conselho de família para o BPC Loas é um em cima, um embaixo, um para um lado ou para o outro. O cônjuge, o companheiro, pai, padrasto ou madrasta e filho, e por lado também os irmãos solteiros. O conceito é esse: se mora um tio, não entra na conta. O tio ganha 5 mil, não entra na conta, ele não é família. Aqui é diferente, aqui está aparecendo o conceito de Bolsa Família. Se mora tio, mora, enfim, um primo, já entra na conta e aí pode ser que ele tenha renda e atrapalhe. Acho extremamente, inclusive, para ser uma pensão e não um BPC Loas, para ser um benefício previdenciário e não assistencial, eu acho isso muito frágil, muito temerário deixar no conselho de família para formação de renda alguém que não tem um vínculo tão direto como um primo ou um tio que mora na casa para influenciar diretamente nessa pensão. Pelo menos é o que a gente tira dessa, dessa, dessa redação aqui. Renda familiar é a soma das rendas
dividido por membros da família, tá? E fala em rendimentos brutos ainda. Ainda é mais rigoroso ainda. Renda familiar per capita, a razão dela e o total de indivíduos. Então, se lá moram 5 pessoas e o primo, enfim, bota aí mais 2 primos, um irmão, dividindo, é X dividido por X. Soma de X, renda, né? Dividido por X. Dependente, conceito de dependente. Fizeram questão de botar o conceito de dependente separado. Porque o conceito de dependente, geralmente, se for lá no artigo 16, está lá, né? É o dependente, o menor tutelado, o enteado, está até na própria Constituição, na emenda constitucional 23, 103. E aqui fizeram o conceito de que entrando o enteado, a criança e o adolescente menor de 18 anos de idade, que estejam sob guarda provisória ou definitiva, tutela provisória ou definitiva da mulher vítima de feminicídio, desde comprovada a dependência econômica. Primeiro fator, esses aqui equiparados, esses são os equiparados. Os equiparados têm que provar dependência econômica. Então, a mulher que morreu, ela cuidava já de um sobrinho como tutela. Esse sobrinho menor tutelado tem direito à pensão por morte. Cadê a guarda? A tutela aqui. Mesmo que a tutela tenha sido provisória. Tem a guarda também. Um detalhe sobre a guarda passou a ser também equiparado aí para fins de pensão por morte pela Lei 15.108, tá? Essa lei é de março de 2025. Então, o menor sob guarda também tem direito agora à pensão por morte. Representante legal, pessoa legalmente responsável pela criança ou pelo adolescente órfão em razão do feminicídio que comprove sua condição. Só não confundam, tá? Existe o representante legal aqui, antes da morte, quando a pessoa que morreu, vou botar uma cruzinha aqui, ela era tutora, ela era representante legal. Morreu, vem outro representante legal. Mudou, a mãe, por exemplo, morreu. A mãe é tutora nata. A tia pegou, a tia virou representante legal para fins de conceito desse decreto, tá? E precisa apresentar o quê? Termo de certidão emitida pela autoridade competente de ação de guarda. Isso para fins de comprovação de guarda. Ou termo de guarda, mesmo, provisório, emitido pela autoridade, tá? É, termo de tutela. Certidão de nascimento da criança órfã contém informações de sua guarda. Eles exigiram aqui para fins de guarda 2 termos aqui mais facilitados, né? Termo certidão emitida pela autoridade competente pela ação de guarda em razão do crime de feminicídio. Então tem tem uma fixação do termo de guarda definitivo ou provisório. Tem também uma certidão de nascimento aqui que contém informações sobre guarda. Então relativizaram aqui, deixaram mais fácil comprovar a situação de guarda para fins do benefício. Tem mais aqui, né? Termo ou certidão emitida pela autoridade. Ah, tá repetida essa página, né? É. Só seguindo aqui o parágrafo. E aqui é o transgênero. Sim. O transgênero tem uma discussão aqui, porque alguns doutrinadores entendem que transgênero não tem direito porque ele é considerado mulher para todos os efeitos, mas o legislador deveria categoricamente deixar lá escrito que o transgênero também seria o instituidor da pensão. A lei aqui previu, já sim, o decreto previu sim colocar ele nessa condição. O direito de que trata o CAPT é igualmente garantido aos filhos e dependentes de mulher transgênero vítima de feminicídio, mediante comprovação de acordo com o disposto nesse decreto, tá? Então, não tem mais o que discutir. Tem aqui a previsão, tá bom? Pensão especial também será devida a crianças e adolescentes que estejam